Carne versus Espírito. Por Luis Arley Goes. O novo nascimento, de forma literal, contende com a cultura. Isto é o mesmo que dizer que são diametralmente opostos entre si. Cultura é definida como o conjunto de todas as expressões e formas de uma determinada sociedade. Isso inclui costumes, práticas, códigos, normas e regras do modo de ser, vestir, religião, rituais, normas de comportamento e sistemas de crenças pertencentes ao mundo em que vivemos. Nossos pensamentos são baseados nesse conjunto de expressões e formas, ou seja, naquilo que vemos ou sentimos. Ser uma nova criatura, passar por um novo nascimento, é ter o resgate da alma, personalidade, não corrompida de quem se era antes da fundação do mundo. O espírito de uma nova criatura é revivificado e começa a chamar de volta sua memória como ela era, como se movia, e essa pessoa começa a ter lembrança disso. Os pensamentos de uma pessoa nascida novamente são baseados naquilo que não se vê. Após o pecado de Adão, a alma de todo ser humano se tornou corrompida, isto é, deformada. Suas faculdades passaram a ser moldadas por costumes, práticas, códigos, normas e regras do modo de ser, vestir, religião, rituais, normas de comportamento e sistemas de crenças, o que faz com que essa alma guie os pensamentos do homem através de tais coisas, assumindo o governo do ser do homem. Essa alma deformada precisa ser destruída e, com ela, seu comando. Nascer de novo significa, rigorosamente, destruir essa alma totalmente deformada, para que o Espírito de Deus, através do Espírito revivificado do homem, possa refazer o modo de pensar da alma antes de ter sua natureza corrompida. Como diz a Bíblia, o oleiro teve que quebrar o vaso e fazer de novo. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Isso é nascer de novo. É necessário quebrar toda essa estrutura baseada no sistema deste mundo para que Deus revivifique a forma de pensar quando da criação. A regeneração da alma é, justamente, destruir essa forma corrompida de pensar, para que ela, a alma, pense segundo o Espírito de Deus. Quem nasce de novo pensa segundo os planos e desígnios de Deus. Jesus sabia disso quando falou para Nicodemos que era necessário que todo homem nascesse de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Podemos perceber, então, que o nascer de novo e a cultura são duas coisas totalmente distintas, mas, infelizmente, a religiosidade faz com que a pessoa ache que nasceu de novo, sendo gerado por intermédio dos pensamentos de uma alma corrompida, colocando um monte de versículos dentro dessa alma deformada. Mas, na verdade, o que se está criando é uma cultura religiosa. Tomemos o seguinte exemplo. Imaginemos uma pessoa que era católica e agora se converte ao budismo. Perceba que são duas religiões totalmente antagônicas. Tal pessoa vai mudar seus amigos, pois irá começar a ter novos amigos. Irá mudar sua abordagem de relacionamento ao seu atual suposto Deus. Vai começar a fazer todas as suas meditações conforme as crenças de sua nova religião. Esta pessoa também mudará o seu jeito de falar, pois não estará mais falando como uma pessoa católica. Passará a falar como uma pessoa budista, entrando nas crenças da nova era e tudo o mais. Esta pessoa apenas mudou sua forma de pensar baseada na sua antiga cultura. Como agora ela está alicerçada em uma nova cultura, seus pensamentos passaram a ser alicerçados nessa nova cultura. Quando se muda de pensamentos, os quais são baseados em algum tipo de cultura humana, por outros que também se basearão em uma outra cultura humana, percebemos que, apesar da mudança de pensamento,
Ainda se pensa através daquilo que se pode ver ou sentir. Nascer de novo é a mudança na forma de pensar de uma natureza corrompida e que agora recebe de volta a vida dada por Deus, se tornando na natureza espiritual do início da criação, ou seja, refletindo Cristo, o qual é a perfeita revelação da imagem de Deus. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Toda cultura humana ensina a forma de se pensar e agir em conformidade a determinada sociedade. Tais formas são geradas por uma natureza corrompida e caída. A forma de pensar e agir por meio daquilo que vemos ou sentimos, biblicamente, se chama de carne, e o ser humano se tornou carnal a partir do pecado de Adão. Andar predisposto à carne faz com que a pessoa se torne inimiga de Deus. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Romanos capítulo 8, versículo 7. Este mundo jaz no maligno, pois não anda conforme a natureza inicial da criação, mas sim através do senhorio de Satanás. Andar na carne significa andar em obediência ao sistema implantado pelo diabo. Em outras palavras, isto quer dizer andar sem estar fundamentados nos pensamentos de Deus, os quais são mais elevados do que o pensamento humano. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Nascer de novo é não andar baseado nesse sistema carnal implantado, ou seja, é não viver como as pessoas que são desse mundo vivem, mas é permitir que haja uma transformação efetuada por Deus mediante uma absoluta mudança da mente, pensar e agir. Somente assim se pode conhecer a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A carne é a sistemática de Satanás para manter as pessoas cativas a ele através da sua semente. Nascer de novo é ter o espírito revivificado, ter vida novamente pelo nosso último Adão, Jesus, o espírito vivificante. Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Toda pessoa, ao nascer de novo, torna-se inimiga da carne e precisa deixar que o Espírito de Deus mova sua vida, para que não se submeta aos desejos da sua natureza humana. É sendo conduzida pelo Espírito Santo que a pessoa não satisfará os desejos de sua carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A carne e o espírito são completamente inimigos. O que um quer, o outro não quer. A pessoa que anda segundo a orientação da sua carne estará caminhando em território de condenação, enquanto a que anda segundo o guiar do Espírito Santo caminha em uma jurisdição de liberdade, pois não estará debaixo da lei da condenação, e sim submetida à lei de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. Desse modo, a pessoa que anda segundo sua carne, ou seja, segundo o pensamento gerado pela sua natureza humana corrompida, jamais irá agradar a Deus, tornando-se inimiga de Deus, sendo condenada e submetida à morte. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Salmos 92, versículo 9. Todavia,
A pessoa que anda segundo o Espírito, isto é, segundo os pensamentos de Deus, se torna filho, caminhará por fé e irá agradar a Deus. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus disse a Nicodemos que aquele que é nascido de pais humanos é um ser de natureza humana, em outros termos, é carne, nasceu da semente de Satanás. Mas aquele que nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, ou seja, é espírito, nasceu da semente incorruptível. Essa inimizade entre carne e espírito foi estabelecida por Deus logo após o pecado adâmico. A palavra de Deus diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, parte A. Algumas versões dizem que essa inimizade é entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. E sendo assim, aquele que nasce de pais humanos é descendência de Satanás. Cristo é a descendência da mulher gerada pelo Espírito. Por qual semente você tem caminhado, carnalidade ou incorruptível? Quem você tem sido, filho ou inimigo de Deus? Você está sujeito à lei da condenação, que gera morte, ou submetido à lei de Deus, que gera vida? Tem se submetido ao senhorio de Satanás através da sua semente da iniquidade, que tornou sua natureza corrompida, ou rendido a Jesus, através de sua semente incorruptível, trazendo de volta a natureza espiritual de imagem de Deus, fazendo com que você tenha acesso aos seus pensamentos e conhecendo sua vontade boa, agradável e perfeita? Uma te leva para o caminho de condenação eterna, enquanto a outra te leva pelo caminho de absolvição, redenção, que te leva até ao Pai por toda a eternidade. Pense nisso. Jesus te ama. Eu sou Luiz Arley Góes